Essa é a parte número 3, tá, irmãos? Então, a pergunta que eu iniciei a fazer na parte 2 eu não acabei ainda, sobre a tese principal. Então, o apóstolo Paulo queria provar isso. Eu estou falando aqui, mas faz parte de uma pergunta. Os judeus estavam querendo saber por que os gentios agora não têm que se circuncidar. Por que agora Deus mudou o foco? A eleição, está escrito na Torá que nós somos o povo eleito. A eleição vem por aqueles que são guardiões da lei, por aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E Paulo citou aqui Malaquias de propósito, para mostrar que o povo não estava guardando os mandamentos. Não estava guardando nem a própria lei da primeira aliança. Em Gálatas, Paulo fala, esses mesmos que vos obrigam a circuncidar não guardam a lei. Eles fazem somente para se gloriar na vossa carne, com medo de perseguição. Está em Gálatas. E Paulo cita aqui Malaquias de propósito, porque em Malaquias Deus está condenando aqueles que não estavam fazendo corretamente as obras da lei. Eles estavam rejeitando a sua primogenitura, como fez Edom. Eu posso falar disso em outro vídeo, com certeza vocês vão querer que eu fale, e eu vou falar. É tremendo. E você não vai ver homens, por mais tempo, homens calvinistas, por mais tempo que eles tenham sobrando, porque não trabalham, ensinar isso. Porque a mente já está infectada pela mensagem calvinista. Completamente infectada. Então você pode julgar. Você não precisa acreditar em tudo que eu estou falando. Mas olha a conexão das coisas. Avalie as mensagens. Vê aonde que eu estou anulando a escritura. Aí você vai falar, mas você não explicou de Faraó, você não explicou disso, daquilo, não nesse vídeo. Eu já expliquei em outros. E ainda posso continuar explicando. E eu vou explicar. Só que aqui eu estou fazendo conexões de perguntas e conclusões para ver se bate. Nós estamos colocando a mensagem calvinista à prova. Não perca os pontos. Então Paulo quer provar. Não. Vocês estão pensando que a palavra de Deus falhou? Que Deus agora mudou o foco? Que agora a salvação foi direto para os gentios, sem eles terem que se circuncidar e fazer essas coisas? Não, Deus mudou o foco. O propósito de Deus para a eleição continua firme. Não por obras, se referindo às obras da lei, mas por aquele que chama. Agora, você pode dizer, não está escrito obras da lei, Luiz, ali. Ainda que tivesse, os calvinistas iriam teimar. Em Romanos 4, Paulo está citando ali obras. Abraão não foi justificado por obras e não falou obras da lei, mas o contexto mostra que ele está falando da lei. Ele acabou de partir de Romanos 3 para Romanos 4, explicando o que era obras da lei. Agora em Romanos 4 ele vai explicar como que não se anula a lei pela fé. Porque em Romanos 3 ele fala, anulamos a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei. Então os judeus querem saber como que vai confirmar a lei. Os gentios também querem. Como que nós vamos confirmar a lei pela fé? Sendo que agora não precisa se circuncidar. Os próprios gentios queriam saber isso. Porque tinham muitos gentios na primeira aliança. Ah, mas calvinistas não sabem disso não? Falar que tinha gentio na primeira aliança, eles vão falar que eu tô doido. Não lê Atos dos Apóstolos, ou lê Atos somente para confirmar textos, porque estavam lendo livros que falam da história de Atos dos Apóstolos, livros de americanos. Então eles vão em Atos só para ver se o texto tá mesmo. Ah, tá, legal. Mas não focam nessas coisas. Então o apóstolo Paulo está falando, Deus não mudou o propósito. Ele citou textos antes da lei, como Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Não falou Agar aqui, mas está implícito. Não falou Ismael, mas quem são os filhos da carne? Falou Edom. Lá em Gálatas, ele não falou Edom. Mas Edom se uniu com Ismael e é filho da carne. Ele citou esses textos que são antes da lei de propósito, para mostrar que a eleição da graça já estava predita no livro da lei, antes da lei. Porque o evento de Moisés vem depois. Vem muito tempo depois. Só que as promessas feitas a Abraão foram feitas antes da lei. Não foi por intermédio de um escrito, não foi por intermédio de leituras de profetas, ou de algum profeta que Deus escolheu.
Abraão era profeta e Deus falou diretamente com ele, prometeu diretamente para ele que iria justificar ele e a sua descendência, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e não foi por intermédio de lei. E Paulo está explicando isso em Romanos 4. Se somente os da lei são herdeiros do mundo que há de vir, então anula-se a promessa e a fé anula. Interessante que essas coisas que Paulo citou se encontram no livro da lei, mas é um episódio onde Deus faz promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas é um episódio antes da lei. Mas foram escritas promessas no livro da lei para ficar uma programação de Deus, ou seja, é lei isso. Por isso que Paulo fala lei da fé. De onde surgiu a lei da fé? Ele explica em Romanos 4. Já que em Romanos 3 ele falou de obras da lei, de lei da fé, ele está explicando em Romanos 4 de onde vem essa lei da fé. Então os judeus também iriam querer saber por que veio a lei então, se a promessa de justificar os gentios, não passando pela primeira aliança, haveria de ser pela fé, então para que veio a lei? Lá em Gálatas que Paulo explica, a lei veio para isso e para aquilo, porque sem lei, como é que as pessoas iriam receber o Messias? Então tem que conectar uma carta com a outra. Você não pode estudar Romanos só. E nem somente Gálatas. Então se a tese do apóstolo Paulo é mostrar isso, e mostrar que o propósito de Deus para a eleição continua firme, não que agora falhou, Deus mudou o foco agora eu quero salvar os gentios, os judeus não são mais eleitos. Paulo fala, não, a eleição da graça já estava predita antes da lei. E usou esses personagens. E cada personagem que o apóstolo Paulo citou aqui, ele mostra a justiça de Deus, que é torcida pelos calvinistas porque não vão ler as passagens, não vão conectar as coisas. Agora, se a tese do apóstolo Paulo é essa, faz sentido. Ele fala, Deus não chamou pessoas somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, ele continua falando o que começou a falar no início da carta. Não acabou o assunto, embora começou ali um bloco diferente, onde o apóstolo Paulo vai pegar Israel, passado, presente e futuro, vai pegar ali a nação de Edom, citar textos dos profetas, evoluir a sua mensagem, as coisas continuam conectadas com as coisas de antes. Sabe qual é a prova disso? Falou o que falou, citou Oséias, frisou aqui que Deus não chama somente judeus, mas também dentre os gentios, citou o profeta Oséias, passagens que não tem nada a ver com calvinismo, e no verso 27 cria o contraste. E esse contraste criado explica as coisas que estão em Romanos 9 e nos conectam com as coisas ditas nos capítulos anteriores. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Qual é o foco? Salvação. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivera deixado descendência, ter-nos-íamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Verso 30, Paulo vai chamar outra vez. Que diremos, pois? Já é a segunda vez que ele fala isso no capítulo. Então ele vai concluir, trazer mais uma conclusão sobre aquilo que ele já tinha concluído dos versos anteriores. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras, se referindo às obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, citou Isaías 28. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo está chamando aqui as pessoas para concluírem o que ele falou sobre Jacó, sobre Esaú, sobre Faraó, sobre Moisés, sobre eleição que continua firme, não por obras, mas por aquele que chama. Propósito, né? De Deus eleger um povo, continua firme, não por obras da lei, mas por aquele que chama. E o que tem a ver isso aqui com calvinismo? Nada. Nada, não tem nada a ver, por isso que eles não usam. Então tudo isso está conectado, está ligado. E Romanos 10 continua a provar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica de Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo não está falando, irmãos, a minha súplica aqui é que Deus possa eleger a todos, não tem como continuar a mensagem.
Não bate com a fala deles. O que Paulo está falando aqui não bate com a fala desses homens atuais. Porque eles dão testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que essa fala tem a ver com eleição, predestinação calvinista? Que Deus é justo em eleger um e outro não por obras, não é porque a pessoa fez o bem ou o mal, e que ele endurece um, o outro não, ama um, o outro odeia, isso é justo. Se a tese dele é essa, o que tem a ver isso aqui que nós estamos lendo? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, quando ele fala a sua própria, é referente à justiça, que eles acreditavam vir pelas obras da lei e que eles não estavam fazendo ainda corretamente. Por isso que ele cita Malaquias. Não se sujeitando a que vem de Deus, quiseram estabelecer a sua própria, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a tese dele. Mais um texto que bate com todo o capítulo, que se conecta com o verso 8. E se conecta com o verso 11 também, onde fala de propósito de Deus para a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Paulo não está negando que na lei tinha justiça. E Paulo não está negando que o homem precisava praticar para viver. Só que na mente dele tem um contexto todo desses que eu já venho falando no vídeo, que agora chegou o tempo do Messias. A lei exerceu a função de chamar um Messias e falar, olha, é ele, morreu no dia 14, é ele, ressuscitou. Ele é o Cordeiro, ele é as primícias, é ele, enviou o Pentecoste. A lei exerceu a sua função, não para justificar o homem no tempo da fé, justificaria no tempo da lei, porque a pessoa viveria. E é tão importante essas coisas dos homens terem que praticar as obras da lei corretamente, que Deus levanta profeta após profeta para denunciar o pecado deles. Principalmente em Malaquias, onde Deus fala, vocês estão me trazendo animal coxo, sem olho, pão imundo na minha mesa. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês acham que eu vou aceitar isso? Agora, esse é o ensino de Malaquias. Em outras palavras, Deus está falando, as obras da lei, aonde eu disse, aquele que fizer essas coisas por elas viverá, vocês não estão fazendo nada certo. Se Deus não se importasse com isso, para que ele repreendeu o povo dessa maneira? E por que ele fala de Jacó e Esaú nesse mesmo contexto? Porque essas coisas que eles estavam fazendo de qualquer maneira, era a palavra de Deus. Está na Torá. Eles estavam fazendo de qualquer jeito e eles estavam aborrecendo, eles estavam rejeitando. Deus falou, vocês rejeitam a mim. Aí o povo, no que nós te rejeitamos? Quando vocês trazem pão imundo e animal coxo, vocês rejeitam a minha lei. Mas eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Deus está falando, eu odiei aquele que rejeitou as minhas promessas. Deus odiou muito tempo depois, não antes dele nascer. Não é porque um texto está grudado no outro que Paulo está falando que Deus odiou Esaú antes dele nascer. Só um maluco para falar isso. Agora, que Deus falou que o maior iria ser servo do menor antes de nascer, isso sim, por causa da sua presciência e da programação que ele ia deixar para o futuro, mas não que odiou. Meu Deus. E lá em Malaquias Deus está falando, vocês estão rejeitando todas as obras da lei, que é a minha palavra e que fala do Messias no futuro. É claro, estou parafraseando, Deus não falou com todas essas palavras, não falou do seu Messias, assim, essas obras da lei falam do Messias, não falou assim. Mas nós sabemos que Deus estava preocupado por causa disso, e denunciando o pecado deles por causa disso. E eles estavam rejeitando a primogenitura, porque o primogênito tinha que fazer aquelas coisas. Jacó, Israel. Deus está falando, mas eu amei Israel e odiei a Esaú, porque ele rejeitou o direito de primogenitura, por isso que ele seria menor, e depois disso ele perseguiu implacavelmente Israel, não usando de misericórdia com seu irmão. E lá em Obadias Deus fala, ele não tem misericórdia. Esaú, Edom, aniquilou a misericórdia. Ele não tem misericórdia do seu irmão. Vamos continuar no próximo estudo, aí eu finalizo essa parte.